Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. Irmãos, amanhã nós vamos ter o culto da ceia aqui na igreja, vai ser 6 horas da manhã. A congregação aí de Nova Paulista aí está convocada, aí toda a igreja, todas as congregações, todo o povo batista da cidade de Pederneiras, 6 horas da manhã para a gente fazer um culto aqui de celebração, de culto da Páscoa. Vai ter a ceia do Senhor também, 6 horas da manhã, tá bom? Acordar cedo, João. O João já acorda cedo, né? Acordar cedo aí e vir para o culto aqui. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 23, verso de número 33. Lucas 23, 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olhando ali para aquela cruz, tem a palavra ali, INRI. Quem conhece o significado desta palavra, INRI? O que significa INRI? Sabe, Daniel? O que significa a palavra INRI? INRI é um acróstico. São as primeiras letras: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. São as iniciais: Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. INRI é uma palavra no latim, é um acróstico no latim. Não tem a palavra J no hebraico, é a palavra I, Iavé, Yeshua, Hamashia, INRI, só para a gente saber. Irmãos, essa palavra muito poderosa, relatada nos evangelhos por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Ela é tão significativa, ela é tão poderosa que os 4 evangelistas
mencionaram no seu evangelho. Trazendo as boas novas, é o cerne do cristianismo. É o eixo central da nossa fé. É esta passagem aqui. Tudo é importante. O nascimento de Jesus é importante. Os milagres de Jesus que confirmaram a sua divindade é importante. A pregação de Jesus é importante. Mas a crucificação e ressurreição são o eixo central da nossa fé. Se quebrar a crucificação e a ressurreição, toda a estrutura da nossa fé vai por água abaixo. É destronada, é destruída. A mensagem da cruz. E a mensagem da cruz, tem até um louvor no hino da harpa, no cantor cristão. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Eu amo a mensagem da cruz. As igrejas parece que num passado, elas pregavam muito mais do que se prega nos nossos dias, a mensagem da cruz. Na televisão nós víamos os programas, os pastores pregando sobre a cruz, Tim Swaggart pregando sobre a cruz, Billy Graham pregando sobre a cruz. A cruz era a essência do evangelho, a cruz era a pregação fiel, fidedigna do evangelho. Era se propagado, era se anunciado a mensagem da cruz. Paulo vai escrever na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus, porque onde nos salvou, nos regenerou, nos santificou, nos trouxe vida. Se perde a mensagem da cruz, se perde a qualidade dos cristãos, se perde a qualidade daqueles que estão em Cristo. Como antes era tão pregado nos púlpitos das igrejas, em várias denominações, não se passava um mês, 3 domingos, 3 semanas, sem a pregação da cruz, nos chamando ao arrependimento, nos trazendo a razão da nossa fé, mostrando o Cristo glorificado na cruz, aonde Ele, na cruz diz a palavra de Deus, que Ele expôs os demônios da cruz do Calvário, Ele venceu na cruz. E ao contrário do que alguém possa pensar, que o diabo queria que Jesus fosse crucificado, na verdade ele não queria que Jesus fosse crucificado. Há um louvor do Diante do Trono que diz que quando houve a crucificação, houve festa no inferno. Pelo contrário, foi na cruz que foi esmagada a cabeça da serpente. Foi na cruz que o diabo foi destronado. Foi na cruz que ele foi envergonhado. O Senhor expôs a vergonha na cruz e ele venceu. É por isso que quando o apóstolo Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai ser crucificado, Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque era desejo do diabo, era desejo de Satanás que Jesus não subisse na cruz. Para trás de mim, Satanás, se referindo a Pedro. Por isso aqueles homens dizendo: salva-te a ti mesmo, desce daí, mostra que tu tens o poder. E isto veio, essas palavras para Jesus naquela cruz, para que ele desistisse de pagar o preço dos nossos pecados. Mas na verdade ele foi Deus morrendo naquela cruz por nós. E quando se prega isso, e se rememoriza isso, e se celebra isto, os crentes são mais firmes na fé. Os crentes, eles ficam mais enraizados, fixados na rocha, nessa palavra da cruz, onde cada um deve levar sobre si a sua cruz.
A cruz, a mensagem da cruz, ela é essencial para a qualidade do nosso cristianismo. Quando se perde a palavra da cruz e se substitui por outros tipos de sermões, a qualidade dos cristãos ela é diluída, ela é fraca, ela está sobre um piso frágil, flácido. E por isso que os crentes já não têm mais diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque a mensagem da cruz é que nos diferencia. Mas graças a Deus, que durante todo este tempo nós estamos falando da cruz, nós estamos anunciando a cruz, nós estamos hasteando esta bandeira da fé, a cruz de Cristo, o túmulo vazio, a cruz de Cristo, o túmulo vazio. Existe uma história que eu contei aos irmãos na última terça-feira na congregação, uma história de um nadador. Este nadador, todas as vezes que ele ia na piscina, ele molhava o dedão do pé na piscina e voltava, e aí ele ia praticar o seu esporte, a natação. Ele chegava no clube, ia na piscina, molhava o dedão do pé, e aí ele ia para o seu esporte, fazer a sua natação. No outro dia a mesma coisa. E alguém ficou encafufado com aquilo e perguntou para ele: por que você, todos os dias, todas as vezes que você vem no clube, vem aqui na piscina, você molha o dedão do pé? E ele sorriu e disse: eu vou te contar uma história. Eu era professor de natação, e um dia eu fiquei sem dormir, uma noite eu fiquei com muita insônia, fiquei sem dormir, e então eu resolvi ir no clube para nadar. E eu ensinava o salto no trampolim. E quando eu subi aquelas escadas no trampolim, fiquei ali, eu ia pular, então eu levantei os braços, e a lua estava, uma lua cheia, fez uma sombra na parede, e quando fez a minha sombra na parede, iluminando, o teto era de vidro, e quando me iluminou e fez aquela sombra, a minha imagem era uma imagem da cruz na parede. E ali eu fiquei meditando, eu fiquei ali por alguns minutos com os braços abertos e meditando no sinal, no reflexo, na sombra da cruz. E eu fiquei lembrando quando a minha mãe me levava na escola bíblica e me ensinaram acerca da cruz, e eu fiquei analisando o significado da cruz e pensando ali no significado da cruz que estava na parede. Eu fiquei tão emocionado que eu nem pulei, eu desci na escada, e quando eu fui descendo as escadas, o meu pé tocou no chão da piscina. O meu pé tocou lá no chão da piscina, e eu pude observar que eles tiraram a água e nem me avisaram. E eu fiquei tão emocionado, que ali eu fiquei tão emocionado. Ele diz ali, então eu pude agradecer a Deus, porque seria o meu último salto. Se eu saltasse daquele trampolim, seria o meu último salto, sem água na piscina. E eu então caí dentro da piscina, de joelhos dobrados, agradecendo a Deus, e ali eu me converti ao Senhor Jesus. E agora eu tenho compromisso com Ele, e Ele disse naquela noite: a cruz me salvou 2 vezes. Me salvou da vida e me salvou também do pecado. Me salvou também para a vida eterna. E o que Ele meditou naquele momento? E nós vamos aqui pensar o que a cruz nos revela. O que quando a gente olha para a cruz do Calvário, o que ela nos revela? O que ela nos transmite? Qual é a mensagem da cruz? Quando descortina, o que é que nos descortina? O que tira a venda para nós? Quando olhamos para a cruz de Cristo, qual é o seu significado para nós?
O que a cruz representa para você? O que a cruz significa para você? O que a cruz tem como sentido para a sua vida? Para alguns, a cruz não é nada. Para alguns fazem um sinal da cruz, mas nem sabem o que estão fazendo. Para alguns olham aquela palavra INRI, mas nem sabem qual é o seu significado. O rei dos judeus, o porquê colocaram aquilo sobre aquela madeira? Qual é o significado da cruz para nós? Ainda hoje eu estava no hospital em visita e falando com aqueles pacientes, dizendo: tem muitas pessoas que acreditam em Deus, falam que amam a Deus, mas não seguem, não servem, não buscam. E eu dizia assim, eu tenho certeza para aqueles pacientes: se alguém falar para você, eu te amo, e ficar te traindo, dizer eu te amo, e ficar te maltratando, eu te amo, e ficar te desobedecendo, não combina. Você está me honrando de lábios, você está me dizendo que ama só de boca para fora. É da mesma forma que Deus entende, quando muitos dizem: eu acredito em Deus, eu acho que Deus é bom, Deus é justo, eu até rezo ou oro. Se a gente não tiver compromisso com Deus, se a gente não obedecer a Deus, o que a cruz significa para nós? O que a cruz significa para você? Eu vou falar para nós aqui nessa palavra o que a cruz significa. O que a cruz me revela. Quando eu olho para a cruz, eu vejo ali estampado a minha condição de pecador. A cruz me revela o meu pecado. A cruz, ela coloca o meu pecado no meu rosto. A cruz me revela que eu sou pecador. A cruz traz e joga no meu rosto: você é pecador. Mas não no sentido, eu sou pecador, falho. Não, pecador de fato, imerecido. Eu não mereço nada, eu sou pecador, a minha essência está no pecado, eu estou mergulhado no pecado, eu sou pecador, eu sou mau. A minha natureza é perversa, a minha natureza é má. A cruz me revela que somos maus. É isso que a cruz nos revela. Quando chega um jovem diante de Jesus e diz: bom mestre, e Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é Deus. Bom é Deus. Por que me chamas bom? Bom é Deus. Sabe por quê? Porque aquele jovem chega diante de Jesus vestidos de suas autojustiças próprias, vestido das suas boas ações, das suas boas obras, vestidos de suas religiosidade, porque Jesus diz para ele: observaste os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ei, Senhor, para por aí. Eu observo todos eles, eu cumpro todos eles. Ó Senhor, eu sou bom. Por isso Jesus naquele diálogo diz: bom é Deus, você não é nada, você é mau. A cruz me revela que eu sou mau. A cruz me revela que eu sou pecador em essência. A cruz me revela que eu não valo nada. A cruz me revela que eu estou perdido. A cruz me revela, quando eu olho para a cruz me revela a minha sentença de pecado. A minha sentença. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz: e não há um homem justo na face da terra que sempre faça o bem e que nunca peque. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos, excluídos estão da glória de Deus. E qual que é
a sentença do pecado? Qual é o resultado do pecado? Qual é o salário do pecado? Qual é o pagamento do pecado? É a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Então a cruz me revela que eu sou pecador, a cruz me revela o meu estado original, a cruz me revela que eu sou perverso mesmo, a cruz me revela que eu sou mau mesmo. Eu não sou mau porque faço algumas birrinhas, algumas coisinhas, eu sou mau por natureza, eu sou mau porque o pecado me contaminou, eu sou mau porque eu nasci debaixo desta lei. E eu só faço isso. O que a jabuticabeira dá? Jabuticaba. O que a macieira dá? Maçã. O que o pecador dá? Pecado. O pecador dá pecado. Eu sou pecador. A cruz me revela que eu sou pecador. Em essência, em natureza. O que a cruz me revela? O meu estado original. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso, porque eu sou pecador. Quem matou Jesus não foram os soldados. Quem matou Jesus não foram aqueles que zombavam e diziam: crucifica, crucifica, crucifica. Quem matou Jesus não foram os religiosos. Na verdade foram todos nós. Foram as nossas ações, foi a nossa natureza que pregou Jesus no Calvário. Eu sou assassino de Cristo. Eu o matei na cruz do Calvário. A cruz me revela isso. E é a primeira condição para alguém ser salvo. É entender que é pecador. O Espírito Santo veio para quê? Para convencê-lo do pecado. Se nós não tivermos a consciência do pecado, nós não seremos salvos. Se nós nos vestirmos de tantas boas obras e dissermos que somos bons e não temos a consciência na profundeza do pecado, o Espírito Santo não agiu nas nossas vidas. O Espírito Santo não agiu. O Espírito Santo, ele veio na terra para convencer o homem do seu estado de pecador. Aí tem gente que diz assim: eu sei que eu sou pecador, mas eu sou bom também. Não, somos inteiramente pecadores. Não há boa ação, não há boa obra em nós. Tudo que nós fazemos é maculado, é manipulado pelo pecado. A cruz me revela o meu estado de pecador. O que a cruz me revela? Em segundo lugar, a cruz me revela que este pecado é um veneno e tem um antídoto deste pecado: o perdão. A cruz me revela que diante deste pecado, dessa miserabilidade que nós somos, há um perdão. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu estado de pecador, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo eu fui perdoado. Eu fui perdoado. O que é perdão? A dívida foi cancelada. Eu continuo devendo, eu continuo pecador, eu continuo falho, mas Deus não me cobra nada. Aleluia! A sentença, segundo o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer em Colossenses capítulo 3, que a cédula que era contrária a nós foi pregada, foi, aleluia, anexada na cruz do Calvário. E ali ele rasgou a dívida que pesava sobre nós. E nós nos tornamos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Oh glória! Ora candarábia nagácia. O Senhor me torna justo. Não, está errado. O Senhor não me torna justo. O Senhor me declara justo. Eu continuo perverso, eu continuo pecador, mas o Senhor me declara justo.
Por causa do quê? Porque Ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. E a sentença do pecado já foi paga. Ela é de graça para nós, mas ela custou um alto preço para Deus. Ela é gratuita para nós, mas ela custou um preço caro para Deus. Por isso o apóstolo Pedro vai escrever na sua carta: não foste com ouro e nem com prata que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue do Cordeiro Imaculado. Ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, quando olha para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que cobre o pecado. Não, cobrir o pecado estava no Antigo Testamento, quando se fazia aqueles sacrifícios temporais. Aí então se cobria o pecado, mas o Cordeiro de Deus não cobre o pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado, aleluia. O Cordeiro de Deus arranca o pecado sobre nós, aleluia. Quando eu olho para a cruz, eu vejo pecado, mas eu vejo também perdão deste pecado. Eu vejo a minha condição natural, mas eu vejo um Deus que me perdoou pela graça, favor que nós não merecemos, aleluia, e que nós aceitamos, como aquele empregado, cara de pau, que não trabalha, mas quer o salário. Aquele empregado que não trabalha, mas chega, me dá o pagamento, e aí Deus dá. Romanos capítulo 4, tem 2 empregados, um trabalhou e o outro não trabalhou. O que trabalhou pede o salário é dívida, o salário é obrigação. Ele trabalhou para aquilo, mas o outro não trabalhou e mesmo assim recebe o pagamento. Sabe quem nós somos? Esse trabalhador, que não trabalhou, mas que recebemos o pagamento, por causa de que Jesus trabalhou na cruz do Calvário por nós. Graça. E aqui está o escândalo da graça. A graça é um escândalo, a cruz é um escândalo, porque não é inadmissível um Deus desta forma, mas é o Deus bíblico, é o Deus das Escrituras Sagradas. É pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom fala de presente de Deus. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o meu pecado. Quando eu olho para a cruz, eu vejo o perdão dos meus pecados. Quando eu olho para a cruz também, a cruz me revela uma outra coisa. A cruz me revela o que este homem, ladrão, pecador, ladrão, e disse para o outro: ele está aqui na mesma condenação, você não teme isso? Nós estamos aqui sendo condenados, você não teme? Você está blasfemando? E aí, este malfeitor, este ladrão, este homem que também não merecia, mas nós nos vestimos cheio de máscaras e carapuças, e diz: não, eu não sou esse ladrão. Sim, nós somos este ladrão aqui. Nós somos este ladrão aqui. Porque se pudéssemos, este ladrão aqui chega diante de Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que esse ladrão fez? Ele reconheceu: Senhor, ele chama Jesus de Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: você tem um reino. Ele está dizendo: o Senhor é rei, tu tens um reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E sabe o que Jesus fez? Disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que a cruz me revela? O meu pecado.
A cruz me revela o perdão do meu pecado. E a cruz me revela um paraíso que estão para aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em João capítulo 14: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Eu vou para meu Pai, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que não vai encerrar aqui, não vai acabar aqui. Um dia nós vamos romper com este nível natural e nós vamos entrar na glória, na eternidade, aonde tudo será perfeito. Não vai ter doença, não vai ter lágrima, não vai ter sofrimento, não vai ter enfermidades. Lá será eternamente com o Senhor. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo que existe um paraíso que Deus está preparando para nós. Aleluia, aleluia. Essa é a nossa esperança, meus amados irmãos. Esta é a nossa confiança. Quando a gente fala de esperança, nós não estamos falando de uma torcida, a gente está falando de esperar confiantemente. Vai acontecer. Eu não torço que aconteça, eu sei que vai acontecer, eu só espero. Aleluia. Mesmo eu sem merecer, Deus está preparando um paraíso para as nossas vidas. A cruz me revela pecado, a cruz me revela perdão, e a cruz me revela salvação. Eu serei salvo do quê? Da dívida, do problema, das circunstâncias? Não, eu serei salvo da morte eterna. Eu serei salvo do pecado, como eu li lá no começo, às 15 horas. Onde está a tua vitória, ó morte? Onde está o teu aguilhão, ó inferno? Acabou. Acabou. Por que acabou? Porque a cruz me revela perdão. Eu não mereço, mas Ele merece. E a justiça dele recai sobre mim, por isso eu sou justificado. E eu vou para o céu, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele, que foi na cruz do Calvário. Mas não para por aí. Ao terceiro dia, ele ressurge dentre os mortos, vivo está. Aleluia. Vivo ele está. A tumba vazia, o sepulcro vazio, é um grande sinal da nossa vitória. A nossa confissão de fé. Essa é a nossa confissão de fé. Deus fez tudo isso por um amor inexplicável, um amor incompreendido. Uma vez eu estava explicando sobre a graça a uma jovem que estava passando por tantos problemas de depressão e tudo mais. E eu estava explicando a ela a graça. Ela falou: não faz sentido isso. Eu falei: não faz mesmo. Não faz sentido isso que você está falando. Não faz mesmo, é um escândalo. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. A cruz me revela o meu estado pecador. A cruz me revela o
o perdão. A cruz me revela o céu, o paraíso. E a cruz me revela o amor de Deus. Nós não servimos a Buda. Nós não servimos a Allan Kardec. Nós não servimos a Maomé. Nós não servimos Padre Cícero, nem a qualquer outro tipo de santo. O único justo, o único Senhor, Salvador, que morreu e ressuscitou, é Jesus. É o Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o prometido das nações. Ele é o nosso Pai, amigo, conselheiro. Ele é o Filho de Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Nós já louvamos, já ouvimos uma meditação, nosso culto está acontecendo ao nosso Deus. Ó Deus querido, nós te louvamos. Ó Deus, como nós dissemos aqui, não temos palavras para expressar a nossa gratidão, Senhor. Na verdade, Deus, nós nem entendemos completamente o que o Senhor fez por nós. Compreendemos com o auxílio e ajuda do Teu Espírito Santo, minimamente, porque vai ser revelado coisas tão grandes que o Senhor fez por nós. Ó Deus, perdoa, Senhor, por muitas das vezes voltar a crucificar o Senhor. Perdoa, Senhor, muitas das vezes por negligenciarmos a cruz. Perdoa-nos muitas das vezes pela incompreensão. Perdoa-nos muitas das vezes por vestir máscaras, por nós vestirmos máscaras, por nós sermos hipócritas. Perdoa-nos porque nós nos enchemos de justiças próprias. Ó Deus, que para o Senhor, diz o autor aos Hebreus, que é como trapo de imundícia, não serve para nada, mas nós teimamos em continuar com isto. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes invalidamos o sacrifício, ó Deus, mas pedimos a Tua misericórdia. O Teu amor é superior a tudo e a todos. O Senhor vai além de placa, de religião, de denominação, de tudo. O Senhor é além de tudo isso. Ó Deus, e o Teu amor é superior ao nosso pecado. O Teu amor é superior à nossa ignorância. O Teu amor, a Tua graça, ela é sustentadora. E mesmo na nossa fragilidade e fraqueza, o Teu poder se aperfeiçoa. Deus, que possamos, ó Deus amado, com a ajuda do Teu Espírito, ó Deus, a vivenciarmos uma vida cristã de acordo com as sagradas Escrituras, que com o auxílio do Teu Espírito Santo, possamos, ó Deus, dimensionar, mesmo que um pouco, aquilo que o Senhor fez por nós, e a partir de então, a santidade não será peso, a santidade será uma alegria, porque viveremos para Ti. Como um dia o Senhor morreu por nós, também morramos, sejamos sepultados com o Senhor, para que, sepultados com o Senhor, também possamos ressuscitar com o Senhor. Uma vez sepultados contigo, possamos ressuscitar com o Senhor. Amanhã comemora-se a Páscoa, a libertação dos judeus do Egito, mas também a libertação do povo do Senhor, da escravidão do pecado. Amanhã comemoraremos, celebraremos a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Senhor, e que então, ó Deus, ao vivenciar essa experiência cristã, espiritual, possamos ser, ó Deus, uma nova pessoa, ó Deus, nascida de novo, com a metanoia, com a mudança de mente, com uma transformação
não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ó Deus, possamos experimentar, vivenciar uma genuína conversão a Ti, por tudo que o Senhor fez por nós. Não há palavras em nós, apenas celebramos a Ti e Te glorificamos. Fala com cada um, Senhor. Ó Deus, continue a trabalhar no nosso coração. Abençoa nesta igreja e a todos os fiéis deste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda aquele que vive eternamente. Aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Aquele Senhor dos senhores, médico dos médicos. Aleluia, Ele é digno de receber toda a honra, glória, poder. Aleluia, a Ti, Senhor, tributamos adoração. Aleluia, amém e amém, graças a Deus.